A paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui na igreja fazendo a palavra pastoral nesse domingo pela manhã, rindo um pouquinho por causa do nosso semanário, que estava muito gostoso, estava muito legal, não é? Bom, pessoal, eu queria conversar nesta manhã e intercalar a palavra pastoral desta manhã com a celebração do culto à noite, porque a noite se tornou um pouco mais extenso, então a gente resolveu dividir esse momento. Então, pela manhã, eu gostaria de falar sobre a Páscoa do Senhor. Preste atenção que eu não estou falando sobre a Páscoa dos judeus, estou falando da Páscoa do Senhor. E para começar, eu queria fazer a leitura que está em Êxodo, capítulo 12, verso de número 23 e 24. Êxodo 12, 23 e 24, mas eu vou pedir para você ler todo o capítulo 12, pelo menos todo o capítulo 12 de Êxodo, para você entender aquilo que a gente vai falar, porque nós não vamos poder pelo tempo, nos deter de modo mais completo na leitura, tá bom? Então, o que diz a palavra do Senhor? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Vamos lá, 24. Guardai, pois, isto, atenção, por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Então está se referindo ao povo de Deus, está se referindo a mim e a você, à igreja também, e está se referindo a estatuto perpétuo. Vamos lá. Por que a Páscoa é um momento tão especial para todos nós, embora haja diferente da Páscoa para a ceia? Eu acho que você compreende isso, e no decorrer dessas ministrações a gente esclarece ainda um pouco mais, mas é o nascimento de Israel como uma nação, até então escravizada, não é? 430 anos exatos de escravidão no Egito, não é? E aquele povo, Deus fere os egípcios com 9 pragas, não é? Ferindo 9 deuses do Egito, mas ele deixou a 10ª praga, a principal delas, queria mexer com aquilo que de mais sagrado havia no Egito e na tríade mais importante dos seus deuses, como nós veremos, que era o primogênito. E a Páscoa marca a saída da escravidão e o início da liberdade para o povo. A mesma correlação nós fazemos em relação ao pecado, ao mundo que nós vivíamos, e quando a gente encontra Jesus, quando a gente conhece a Jesus e o recebe, e esse sangue vem para a verga e para as ombreiras do nosso coração, né, que é a porta de entrada da nossa alma, e a gente passa a ter vida eterna, passa a ter liberdade. Algumas coisas interessantes que eu pensei e que a gente vai precisar para fazer correlação à noite. Primeiro, que o Senhor, ele institui o primeiro mês do ano como esse mês, que é chamado de Abib, ou Nissan, mais antigo, como o primeiro mês do ano. E a gente vai observar que tem 2 calendários naquela época, não só naquela época, como na época de Jesus, como até hoje tem para os judeus também, e isso vai causar um pouco de dificuldade. E ainda mais um 3º calendário, que não é nenhuma coisa nem outra. Mas, para vocês terem uma ideia, o calendário civil, ele era adiantado mais 6 meses. Então ele começava o ano no outono, e Deus manda começar agora na primavera, 6 meses antes, né? Então, possivelmente, a gente teve uma mudança significativa até pela aquilo que vai significar. Primavera é o início da vida, é a retomada da vida, não é? É o início, as sementes começam a brotar, começam a levantar, as flores começam a abrir, não é?
Então a gente vai perceber isso da mesma forma no povo judaico. Então Deus chama Moisés e fala para Moisés dizer para todo o povo para que no dia 10 fosse separado um cordeiro macho de 1 ano para cada família. E entenda que a família, a gente até viu isso, né, estudando um pouquinho, que Flávio Joséfo, historiador na época antiga, ele vem dizer que uma família judaica, ela se estabelecia com 10 pessoas, aí poderia ter uma mini sinagoga ou congregação. Abaixo disso, o que acontecia com as famílias pequenininhas? Deus tinha dado a ordem para as famílias pequenas se juntarem. Né? As duas podiam ficar? Podiam. A gente vê isso nas tradições judaicas, rabínicas. As duas famílias iam para a mesma casa, uma ficava de costas para a outra. Isso está tudo bem detalhado. E essa foi a ordem de Deus, para pegar esse cordeiro e observar, separá-lo e observá-lo durante 4 dias. Guarde essa data também, esse tempo, 4 dias. Né? E durante esse dia, eles ficariam observando, olhando, iria ficar separado aquele cordeiro. Bom, chega no 14º dia, e guardem essa data também, de Abib ou Nissan, que é onde Deus manda manda matar o cordeiro, ok? E é uma coisa interessante porque ele diz que esse cordeiro deve ser assado. Ele não é cozido, porque cozido você teria que provavelmente quebrar os ossos e a carne, ela separa do osso quando você faz o cozimento. Né? E graças a Deus também, a gente pode observar que isso é tão perfeito que não existiam panelas daquele tamanho. Escravos, como é que vocês iam fazer isso nas casas? Impossível. Então o cordeiro, ele foi assado. E ele foi assado na tarde, ok? Por quê? Porque a Páscoa, ela começaria, você sabe que o dia judeu, ele começa às 18 horas. Ele é diferente. Então ele foi assado na tarde, ok? Fora das casas, para que a partir das 18 horas, que quando começaria a Páscoa, as pessoas estivessem nas suas casas já com o cordeiro pronto. Agora detalhe, como é que ele era assado? Com uma lança de madeira horizontal espetada nele, ok? Dizem que é uma lança de amoreira e também um pedaço vertical, oblíquo, com ângulo de 90 graus, porque o cordeiro ficava sendo virado de um lado para o outro. Se você perceber a similaridade com uma cruz, é praticamente a mesma coisa. E assim foi feito. O cordeiro foi assado, o seu sangue com isopo aspergido nos umbrais e na verga da porta, não é? As famílias entraram. Deus deu uma ordem que era uma ordem esquisita, para eles ficarem de prontidão, para que eles não se aquietassem, comessem inclusive em pé, que estivessem vestidos com roupa de saída, de chinelos. Você não usava chinelo dentro de casa, botava os chinelos, a roupa, cajado na mão, prontos para sair. É uma coisa assim, extremamente interessante, não é? E que à meia-noite passaria o anjo, atenção, passaria o anjo do Senhor que vai matar todos os primogênitos. Quem é que você imagina, não é? E vai mexer de uma forma inequívoca com todo o Egito e com todo o povo. E assim foi feito. Eu falei para você que o anjo, quando ele mata os primogênitos, e isso vale não só para os seres humanos, mas para os animais, e a Bíblia você vai ver na leitura, que ela diz que em todas as casas tinha pranto. Nenhuma casa ficou sem pranto, exceto a casa do povo de Deus. É uma coisa muito impressionante. Mas eu queria falar dessa tríade, para você entender como Deus foi extremamente poderoso nessa instituição da 10ª praga. Olha só com que ele mexeu. 3 deuses principais do Egito. Min é o deus egípcio da reprodução. Eket, deusa protetora das mulheres por ocasião do parto. E Ísis, deusa protetora das crianças. De uma só vez, os primogênitos machos, eles eram considerados sagrados.
Mas o filho de Faraó, ele não era só no intuito de ser sagrado, ele era mais do que isso, ele era Deus. Então ele era considerado um Deus, ele veio para ser adorado como Deus. É interessante que junto com o cordeiro, a gente vai ver também aparecendo duas figuras que são bem interessantes. Os pães asmos, né? Que são os pães sem fermento. O que é isso, pessoal? Por causa do tempo, da rapidez, da prontidão, daquilo que iria acontecer de modo muito rápido, Deus institui duas coisas dentro desse memorial: pães asmos, sem fermento, e ervas amargas. Ervas amargas para que o povo ficasse com aquilo em mente e se lembrasse do Egito, do sofrimento, dos 430 anos de sofrimento. Era muito forte. E os pães asmos era para ser retirado o fermento. Por quê? O fermento, ele age de modo silencioso, ele vai devagarinho, ele vai levedando toda a massa, tomando conta de toda a massa e faz com que toda a massa inche. Ele é comparado ao pecado, ao orgulho. Por isso que Jesus até em um determinado momento ele se refere ao fermento dos fariseus, que era o orgulho, a hipocrisia, o pecado, que eles estavam cheios desse fermento, que aparentemente nós não conseguimos perceber, olhar, mas ele faz inchar as pessoas, né? E as pessoas ficam tomadas pelo pecado. Bom, uma das coisas também que a gente vai perceber, que é bom nós olharmos com cuidado no texto, é que Moisés, ele fora príncipe no Egito. Moisés, ele tinha um alto apreço pelo povo do Egito e pelos servos de Faraó, pelo exército de Faraó. Quando Moisés, Deus vai instituindo as pragas através de Moisés, Moisés aparece, né? O povo já reconhece e já está ansioso para que Moisés e o povo hebreu possa sair dali, possa ir embora e ser libertado. Então, é só para você entender, porque a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, mas foi só de Faraó que Deus endureceu o coração. Uma outra coisa também, é que nesse capítulo você vai ver, que ele fala um pouco mais à frente também, sobre um povo misturado, uma mistura de gente. O que é isso? É que o povo hebreu, ele começou a casar e dar em casamento com o povo egípcio. Então tinham várias famílias que eram mescladas. Olha que interessante. Você lembra de Raabe? Quando os espias foram em Jericó, o que aconteceu? Foi colocado um fio escarlate, não é? Dizendo para todo mundo, não toquem nessa casa. E aí os espias falaram, e acordaram com Josué isso: botem toda a sua família, todos os seus parentes para dentro da casa. O que aconteceu no Egito? Quando o povo viu as 9 pragas, e isso demorou um tempo, eles sabiam quem era Moisés, que era príncipe, que fora príncipe no Egito, a reputação que ele tinha, os sinais inequívocos de Deus. E o último sinal, que era o mais forte, que era a matança dos primogênitos. Todo mundo que era casado ali, ajuntado com egípcio, os egípcios vieram para dentro das casas. E até gente que não era casado, juntado com o povo hebreu, mas que tinha temor, esse povo se misturou e veio para dentro das casas do povo de Deus, procurando abrigo para que os seus primogênitos não morressem. Uma das coisas também interessantes é que Moisés manda pedir que todo o povo peça, todo o povo hebreu peça para o Egito ouro, prata e vestes. E a Bíblia vai dizer também que o povo hebreu, quando saiu de lá, ele saiu com uma grande fazenda, com uma grande riqueza, com muitos gados, ovelhas, com muita riqueza. E por que Deus mandou fazer isso? E por que o povo deu? A gente já até explicou. O povo queria, ele estava muito ansioso para que aquelas pessoas saíssem dali. Mas por que Deus mandou? Porque era uma espécie de paga pela escravidão dos 430 anos, que eles não recebiam nada. Então eles saíram de uma forma, foi feita justiça com aquele povo. Bom,
esse povo misturado, você vai entender depois, lá na frente, quando as pessoas vão murmurar contra Deus, quando sentem saudade do Egito, quando vão fazer o povo inteiro pecar. O povo de Israel não obedeceu, ele se misturou com o povo egípcio, e esse povo egípcio foi a semente do pecado do povo de Israel de novo. O povo se contaminou. E uma outra coisa também bastante interessante, o povo só saiu quando Faraó ordenou que o povo saísse. Antes disso, a gente vai ver que Moisés tem um último discurso com Faraó, e ele se aborrece muito, e a Bíblia diz que ele sai irado dessa conversa, porque Faraó disse que não iria libertar de jeito nenhum, e sair de jeito nenhum, apesar dos insistentes pedidos e apelos de Moisés. Então, o Senhor manda que Moisés se aplaque, fique quieto, que deixasse ele agir, é o Senhor que iria agir. E na verdade agora ele vai tocar naquilo que é mais precioso para o Egito. E quando isso acontece, o faraó, você vai ver isso no verso 31, 35, 36, já no finalzinho, o faraó pega e libera, e ordena, na verdade, a liberação desse povo misturado. Isso tudo, pessoal, vem para honrar aquilo que Deus tinha falado para Abraão, e eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15, verso 13 e 14, e eu vou encerrar com esse texto. Gênesis, capítulo 15, verso 13 e 14. Veja só que Deus, quando Ele faz as coisas, Ele não faz de qualquer maneira. Ele avisa os seus servos, Ele dá instruções específicas, não é? Então é uma coisa assim impressionante. Nós vimos isso até na semana passada, estudando os devocionais de Josué, como Deus tinha falado para Moisés exatamente tudo o que era para fazer, tudo o que iria acontecer, não é? Erraram porque não escutam a voz de Deus. Essa é uma das prerrogativas mais impressionantes, não é? E mais necessárias para o povo de Deus. É escutar a sua voz e obedecê-la integralmente e de prontidão. Então vamos ler, Gênesis 15, verso 13 e 14. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Centenas de anos antes, Deus já havia falado a Abraão o que iria acontecer. É impressionante o nosso Deus, não é? A Páscoa é motivo para nós comemorarmos? Claro que sim. A Páscoa é o nascimento de uma nova nação. A Páscoa simboliza tudo aquilo que iria acontecer com Jesus. A Páscoa vem prefigurar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, a verdadeira Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Mas nós fazemos isso por estatuto perpétuo, sim, e fazemos com entendimento diferenciado, sim, porque nós conhecemos quem é Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós vamos entender todas essas peculiaridades que nós lemos nesse capítulo 12, e que você vai ler na sua casa, e que durante esta semana também a gente tem conversado, na semana passada conversamos também, porque tudo, de modo detalhado, aconteceu na vida de Jesus. Tudo que aconteceu é uma coisa impressionante. Então eu peço que você guarde essa palavra, que você esteja lendo, por favor, no mínimo o capítulo de número 12, entendendo. Se tiver dúvida, fale com a gente. E por falar em dúvidas, vocês já viram que a mídia lançou a semente de um programa, que é Pergunte ao Pastor. Eu quero te desafiar a fazer isso. Você pode gravar a tua pergunta, grave em modo horizontal lá no WhatsApp, onde você quiser. Mande para o Osiel, para a mídia. E a gente vai fazer o piloto de um programa respondendo essas perguntas que são muito interessantes. Por exemplo, tem gente que pensa que Shabat é sábado. Não tem nada a ver com sábado. Shabat significa feriado, dia de descanso. E tem tantas coisas assim que às vezes a gente fica marcando o passo ou não entende direito, não é? Então, esse programa é bastante interessante. Guarde isso com você.
E para encerrar também, eu queria orar. Orar pelo nosso Brasil, orar pelas nossas famílias, orar pela nossa igreja. Essa semana, nós vimos uma medida do Supremo Tribunal Federal, que no meu entendimento, é só entendimento particular, já erra porque começa com o nome Supremo. Supremo só é Deus, né? No meu entendimento já começou errado, né? Teria que se acertar isso. Mas a gente continua chamando de Supremo porque é o que nós temos, né? Do STF, do ministro, não vou citar o ministro, mas todo mundo conhece, em que nos preocupou bastante, porque, primeiro, dá a entender de uma forma muito clara que o Brasil tem que se sujeitar, e o seu mandatário, né, à Organização Mundial da Saúde, que, ao nosso ver, é uma organização que está contaminada pelo marxismo, corrupção e ideologias. E a gente viu isso quando ela, no início da semana, ela indicou o aborto, por exemplo, ou quando escondeu, em conluio com a China, a epidemia que estava tendo lá em Wuhan. E essa medida do Supremo, ela diz que o nosso país tem que estar sujeito a uma organização dela. Isso é uma violação da nossa soberania, no meu particular entendimento. E uma outra coisa também que diz que as coisas decretadas pelo presidente, elas não estão sujeitas, né, quando tiverem a do governador, e a do governador não estarão sujeitas quando estiverem do prefeito. Ou seja, os prefeitos, nessa nova moldagem, eles estão acima dos governadores e os governadores acima da federação como um todo, da presidência da República. No meu entendimento, pegaram a nossa República Democrática e viraram de cabeça para baixo. Inverteram. Eu fiquei preocupado com isso e ontem, um pouquinho mais, no sábado à noite, quando nós vimos aquelas manifestações em São Paulo, porque como tem decreto municipal e estadual, aquele povo que foi para as ruas, ele estava cometendo uma espécie de desobediência civil. E eu fico pensando, hoje, será que vamos ter outras manifestações? Como é que vai ser? Aí penso, o que é a democracia? A democracia não é a vontade majoritária do povo, a vontade maior do povo, e todo mundo tem que se curvar àquilo, mas me parece que nós vivemos numa democracia autocrática, ou, eu nem sei o nome, é uma democracia, eu acho que nós inventamos, não é? Institucional, em que algumas instituições parece que desgrudam da vontade popular, né, e estabelecem normas e ritos diferentes do anseio do povo. Eu creio que isso só pode ser feito como cristão, essas instituições só podem agir dessa forma quando o anseio do povo estiver contra a palavra do Senhor, que é a base de todas as coisas e que é antecedente a qualquer título ou norma de direito. Isso me preocupou? Me preocupou sim. Eu acho que tem preocupado também você, porque a gente vê o país tomando alguns rumos meio complicados, né? Algumas ações entrando e algumas coisas que nos preocupam, porque vejo que, de alguma forma, a democracia, essa democracia que é meio que autárquica, não é? Ela está fragilizada. E isso é muito triste. É muito triste e convém que toda a igreja do Senhor ore sobre isso. Esse é o meu entendimento, ok? Creio que você tem o seu também. Não sou especialista, operador de direito, mas como todo mundo tem algum conhecimento, e a gente sempre procura analisar as coisas mediante a luz da palavra do Senhor. Então vamos orar para encerrar essa palavra pastoral? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença e fazemos isso de um modo gracioso, corajoso, mas sabemos que podemos fazer isso e temos autoridade, porque no momento que Jesus morreu por mim e por toda a igreja, Ele nos deu autoridade, porque Ele rasgou o véu que separava no Santo dos Santos. E agora, Deus, nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Teu Espírito e que nós temos essa coisa incrível, maravilhosa, que é falar diretamente contigo. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros,
pelas bobagens que fazemos ou falamos ou pensamos, não só nossa, não só minha, como da minha família, da igreja. Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai, por todos os erros do nosso país, das gerações passadas, os erros atuais. Queremos te pedir misericórdia sobre as nossas autoridades. Queremos te pedir, Senhor, uma unção de sabedoria, de coragem, ó Deus, e que tu estejas com cada autoridade deste país, que essas autoridades, Deus, elas sejam honestas, que elas te tenham como referência, que elas façam todas as coisas que têm para fazer, mas na tua direção, Senhor. Deus, que haja no nosso país uma mudança significativa, Senhor. Nós oramos por isso, nós amamos o nosso país é incrível, é maravilhoso. Deus, e nós queremos te pedir por ele. Queremos te pedir pelo presidente, queremos te pedir pelos ministros, queremos te pedir, Senhor, pelo poder judiciário, pelo poder executivo, pelo poder legislativo, pelas duas câmaras, Deus. Queremos te pedir por todos os poderes dos estados, dos municípios. Deus, em nome de Jesus, faz um milagre no nosso país, transforma o nosso país, dá um choque de educação, Pai. Um choque de educação para que o nosso país cresça, Pai, e que a gente possa experimentar uma evolução muito grande, uma qualidade, uma melhoria de vida muito grande, Pai. Nós te pedimos pela mídia, Deus, que toda mentira, toda corrupção, ela caia por terra em nome de Jesus. Levanta uma mídia responsável, não ideológica, Pai, uma mídia factual. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar, Pai, pelo nosso país, pela nossa pátria, e colocar a nossa pátria nas tuas mãos, para que tu possas agir de um modo tempestivo, Pai, e de um modo profundo, e que a gente venha experimentar grandes mudanças. Oramos por todos, principalmente pelo presidente e pela sua família, e te pedimos a proteção sobre ele, sobre todos os seus, sobre a sua casa. Nós oramos a ti, Pai querido, e desde já te agradecemos. Oramos por cada família desta igreja, abençoa os lares, abençoa todos que estão ouvindo, Pai. Obrigado pelas nossas crianças, obrigado pela nossa diretoria de comunicação, obrigado pela nossa diretoria de assistência social, que hoje eu estou com a camisa de solidariedade, que tem prestado apoio às famílias, aos necessitados, já há várias semanas, e sempre faz isso desde que foi criada, desde que essa igreja começou, de uma forma muito clara, muito objetiva, muito eficaz, e nós te agradecemos, Pai, que não haja, Senhor, fome entre nós, que não haja necessidades básicas entre nós, Pai, e que também não haja povo misturado. Deus, guarda a tua igreja. Nós oramos por tudo, Senhor, que falamos, e te agradecemos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal, até o culto à noite. Deus abençoe.